Então vamos para o capítulo 18, na página 408. O capítulo 18 logo é do livro texto, não é? Além do corpo. Além do corpo, chama-se. Portanto, página 408, capítulo 18, a passagem do sonho. E capítulozinho aqui, esta partezinha que vamos ler, além do corpo. Já comprei. Ah, sim? Ótimo. Quem quer começar a ler? Quem quer começar? Então vá. Além do corpo. Tentem ler alto, tanto quanto possível, porque assim fica gravado e as pessoas depois podem ouvir. Não há nada fora de ti. Isso é o que tens que aprender em última instância, pois é o conhecimento de que o reino do céu foi restaurado para ti. Pois Deus criou apenas isso e não foi embora, nem te deixou separado de si mesmo. O reino do céu é a morada do Filho de Deus, que não deixou o seu Pai e nem habita à parte dele. O céu não é um lugar, nenhuma condição. É meramente uma consciência da perfeita unicidade e o conhecimento de que nada além disso existe. Nada fora dessa unicidade e nada mais dentro dela. Isto É claro. é muito claro, clarinho, como a água, não é? Alguém tem alguma dúvida sobre isto? Não há nada fora de ti. E é isso que em última instância tens de aprender. Porque nós ainda temos a tendência de ver o mundo lá fora, o que os outros fizeram, não fizeram, o que aconteceu e não aconteceu, o que seria e não seria, o que devia e não devia. Estamos sempre a analisar o mundo de fora, não é? Então, começa logo por dizer que de facto não há nada fora de nós. E, portanto, isto, o melhor é começarmos a reverter a nossa percepção, a virá-la para nós, para dentro. Porque há aqui um que nós hoje não vamos ler, mas se calhar na próxima sessão, para quem quiser continuar a estudar em casa, isto é extremamente interessante, que é no capítulo 27, o herói do sonho, página 628. Em princípio, se tudo correr bem e se der, fazemos na próxima sessão este, mas que complementa muito bem o que vamos fazer hoje, que é o herói do sonho, página 628, no capítulo A Cura do Sonho, capítulo 27. Quem quiser dar uma espreitada, é extremamente interessante sobre a maneira como nós vemos o mundo e nos vemos a nós. Mas pronto, acho que este aqui também é uma boa introdução ao tema e temos sempre a ideia de que não há nada fora de nós, de facto, não é? Isso é o que tens que aprender em última instância, pois é o reconhecimento que o reino do céu foi restaurado para ti. Isto é, que tu te lembras, novamente, do que é o reino do céu, que no fundo é a tua morada. E depois tem outra ideia de boa que diz: Deus não te criou e não se foi embora. E não te deixou para aí sozinho, não é? Que é a sensação que nós muitas vezes temos de que estou sozinho, puseram-me aqui e isto é um mundo de doidos e eu não tenho para onde me virar, não é? E esta ideia é muito comum, sobretudo quando as coisas não correm bem na nossa vida, ou na vida dos outros que amamos, ou das pessoas à nossa volta. O reino do céu é a morada do Filho de Deus, que não deixou o seu Pai, nem habita à parte dele. Nem ele se foi embora, nem nós nos fomos embora. O céu, isto é outra parte, outra ideia interessante, que é o céu não é um lugar, nem uma condição. E aqui temos que mudar muito a nossa percepção, porque são crenças muito coletivas, muito culturais. Deus, o céu, ok? Pronto. São coisas que estão muito impregnadas na nossa mentalidade inconsciente e que é de facto preciso treinar a consciência deste novo conceito, não é? E sobretudo passar de conceito a experiência pessoal, que não é um lugar nem é uma condição, é uma consciência, ok? Não é o facto de eu estar com 50 velinhas à minha volta, que estou no céu. Não é o facto de eu estar no alto de uma montanha, num sítio lindíssimo, que estou no céu. Podemos estar lá e continuar a ter pensamentos de medo, de dúvida,
de insegurança, de tristeza, ou que bom que eu estou aqui, porque eu vou estar lá fora, Deus queira que eu fique aqui muito tempo e que passe devagarinho, que não apetece nada ir lá para fora. Portanto, tudo pensamentos de segurança, de separação, que nós não damos tanto interesse à forma que acabamos por criar rituais e cenários que possam representar o céu. E os rituais existem, a própria igreja tem montes de rituais, mas mesmo na nossa própria vida temos muitos rituais que nos ajudam a imaginar que estamos mais perto do céu, ou que estamos, enfim, que o céu está mais perto de nós. Não é? Pomos os santinhos todos ali à volta, ou pomos as velinhas e os cheirinhos, ou pomos os cânticos. Não tem nada de errado, mas é preciso não nos deixarmos engolir pela forma e esquecer que o foco de facto é na consciência da união com tudo. É uma consciência de unicidade. O céu é uma consciência, é consciência contínua de que tudo é o mesmo, tudo é parte do mesmo, incluindo nós próprios, claro. Portanto, ter esta noção de que o céu não é uma condição, nem é um lugar, e que é realmente esta consciência de união. É meramente uma consciência de perfeita unicidade e o conhecimento de que nada existe além disso. Okay? Nada fora dessa unicidade e nada mais dentro dela. Tudo está completo e já tudo está feito e tudo é o que é. Pronto. Para a nossa mentalidade, não há fora nem dentro, tudo faz parte do mesmo. E esta coisa de fora e dentro é um conceito dualista. Portanto, esta unicidade só pode também ser entendida se nós não tivermos a mente dual, não é? Porque para nós todas as coisas têm um lugar, um espaço, um tempo, ou está dentro ou está fora, ou está em cima ou está em baixo, ou está para o lado, ou está para a direita ou para a esquerda. Tudo está dividido em duas coisas, não é? Por contrastes. E a unicidade é um conceito que transcende completamente a mentalidade que temos, dualista. Como é que é possível tudo ser o mesmo, num mundo em que tudo é diferente? E é o culto da diferença. E caracterizamos as coisas de forma diferente e elas parecem bem reais nessas diferenças. Portanto, anular essa sensação, essa percepção da diferença, só é possível se nós passarmos da forma ao conteúdo. Porque nunca vai ser possível nós vermos uma cadeira igual a uma parede. Na forma. Mas em termos de conteúdo, podemos ver que a cadeira e a parede são feitas da mesma energia, da mesma coisa. A energia e a informação. Portanto, podemos transcender um pouco a forma que os nossos olhos veem e focar e sentir e ver e reconhecer que é tudo a mesma coisa. Ok? É como as flores, só podem ser todas flores, mas cada uma tem a sua graça, não é? Tem as suas cores. Mas tudo são flores. Portanto, isto é uma coisa que nós percebemos, mas que, mais do que perceber, tem que se treinar a consciência disso. Ok? Isso é realmente uma coisa que não se pode ensinar. Quem vai ler a seguir? Uhum. Diga. O que poderia Deus... Íamos ler as duas que estão na mão. Eu? Sim, sim. O que poderia Deus dar além do conhecimento de si mesmo? O que mais existe para ser dado? A crença em que poderias dar ou ganhar qualquer outra coisa, alguma coisa fora de ti, custou-te a consciência do céu e da tua identidade. E fizeste uma coisa ainda mais estranha do que reconheces no momento. Deslocaste a tua culpa da tua mente para o teu corpo. No entanto, um corpo não pode ser culpado, pois nada pode fazer por si. Tu que pensas que odeias o teu corpo, enganas a ti mesmo. Odeias a tua mente, pois a culpa a penetrou e ela quer permanecer separada da mente do teu irmão, o que não pode fazer. E isto é uma verdade muito grande. Quer dizer alguma coisa? Não, estava a pensar nisso. Uhum. Portanto, o que poderia Deus dar além do conhecimento de si mesmo?
que é o conhecimento de toda a criação. Mas tu que quiseste encontrar algo fora disso, okay, criaste esta ilusão de que é possível haver algo fora que não está incluído no todo da vida. Então, é tal esta dimensão dualista, é exatamente o sonho de poder ver as coisas separadas, diferentes, como se pudessem coexistir com o céu. Bem. Então, a crença em que poderias dar ou ganhar qualquer outra coisa, além de alguma coisa fora de ti, custou-te a consciência do céu. Porque, de facto, se vocês pensarem bem, a diferença entre estar aqui no céu ou estar aqui na separação é só uma questão de consciência. Não tem a ver com estarmos neste local ou estarmos nesta condição de estudantes ou de amigos ou de conhecidos. Não tem nada a ver. Não tem literalmente nada a ver. E é isso que nós precisamos de... Muitas vezes achamos que o sítio onde estamos é um sítio mau, é um sítio feio, é um sítio isto, é um sítio aquilo, as pessoas não prestam, ou as cores são horríveis, ou seja o que for. Na verdade, o céu está em todo lado, porque o céu é um estado de consciência. E isso ajuda também a acabar um pouco, ou a diminuir a crença de que as coisas são boas ou más. As coisas são divinas ou humanas. As coisas são corretas ou incorretas. As coisas ou as pessoas ou as circunstâncias. Na verdade, todo lugar é o céu. Não existe um sítio para o céu. Agora, como é que estamos nesses lugares? Como é que estamos com essas pessoas? Como é que estamos basicamente connosco em todos esses cenários? É isso que faz a diferença entre estar no céu ou estar na terra, entre aspas, terra, ego. Portanto, esta ideia do céu estar longe de nós, ou estar separado de nós, faz com que, de facto, ao longo da história, tínhamos tido imensas situações bizarríssimas de separar o céu da terra, de separar as coisas divinas das coisas humanas, do que é o mundo divino e o que é o mundo humano. Na verdade, é apenas o qual é a consciência de unicidade e a consciência de separação. E tudo o resto deriva dessa consciência. Não é? E, portanto, ao longo da história fizemos muita separação. Por exemplo, o dinheiro é algo humano que jamais se mistura com as coisas sagradas. Por exemplo, o sexo é uma coisa suja, humana, que jamais se junta com o mundo divino. O corpo é uma coisa humana, defeituosa, o tal ódio ao corpo, limitada, que nos impede de viver no céu, porque no céu não há corpo. Portanto, todas estas dicotomias fizeram com que nós fôssemos criando cada vez mais uma noção do mundo separado do céu. E reforçamos a nossa identificação com um mundo separado. Porque temos um corpo, porque fazemos sexo, porque mexemos em dinheiro, porque trabalhamos por dinheiro, porque comemos coisas gostosas, porque gostamos de comer, dançar, pular, enfim, beber, etc. E isso é tudo coisas que não existem no céu. Portanto, lá estávamos à forma e não ao conteúdo. E esta confusão atrapalha muitas pessoas. Porque, como sabem, muitas pessoas se castraram e se mutilaram para conseguir atingir a santidade ou a pureza da alma, não é? Punindo-se com fome, chicoteando-se, enclausurando-se, privando-se de tudo e mais alguma coisa. Porque naquela consciência o sofrimento era a única forma de purgar os pecados do corpo. Porque o corpo era um lugar sujo, um lugar de pecado, um lugar limitado. E nós, identificados com o corpo, somos sujos, pecadores e limitados. Portanto, vejam quanto esta noção de vermos o céu como um lugar e uma condição específica separa tudo o que fazemos na nossa vida de nós mesmos, do verdadeiro céu. E como isso tem custado
vidas e vidas e gerações e gerações, imenso sofrimento, imensas ilusões, imensas perseguições, imensos castigos, imenso, enfim, flagelamento até, para salvaguardar a transcendência do humano para o divino. Não é? Mas sempre através da forma, reparem, através do corpo, através do ato sexual, do dinheiro físico, ok? E da comida específica. Portanto, nunca, como a separação foi sempre entronizada através da forma, nós passámos a castigar-nos na forma. A forma é que era o mal. Porque o céu é forma boa ou forma má. Quer dizer, para estarmos no céu, teríamos de estar num formato leve, radioso, que ninguém sabe o que é. Mas imagina-se, o formato mais denso, mais físico, não é divino. E isso é um disparate. Isto é um perfeito disparate, porque a materialização num corpo físico pode ser, como muitos mestres fazem, podem materializar-se e desmaterializar-se quando quiserem. Podem assumir a forma, seja do que for, temporariamente, e sair dela. Porque não é isso que lhes tira a divindade, isso não tem nada a ver. São estados de consciência que permitem que se desfrute de toda a unicidade. E pode ser feito através de milhões de maneiras diferentes. Não é a maneira como a pessoa desfruta que é boa, que é má. Ou que define se é céu ou se é inferno. Ou se é terra ou se é céu. Faz sentido? Como andamos para enganados. Andamos sempre enganados. Então, ao longo das gerações e da história, afinal, exatamente. quanto de nós não temos andado por aqui enganados. Portanto, na verdade, eu posso estar a beber um belo copo de vinho. Aliás, Jesus bebia vinho à mesa, e o vinho até era uma bebida divina. Não é? Até se dá ainda hoje. É o manjar dos deuses, é o vinho. Mas quem diz vinho, dizia outra coisa qualquer. Mas, e, no entanto, não era por isso que deixava de ser o que era. Não é? E também tinha corpo, e também tinha as suas roupas, e parece que até vivia muito bem, e era uma pessoa que não lhe faltava nada. Mas lá está, essa parte nunca é divulgada, porque isso está associado a mundanice, a coisas densas, a coisas que nos impedem de entrar no céu. A pobreza, o sofrimento, a desgraçadinha, sei lá, tudo aquilo que é a minimização do valor humano é a chave para entrar no céu. É exatamente isso que nos separa do céu. É engraçado, não é? Como não estão enganados. Mas para nós também é muito bom, mesmo os tempos que correm. Porque às vezes pensamos que inibimos de comprar isto ou fazer aquilo. Porque eu agora sou uma pessoa mais espiritual. E as pessoas mais espirituais não dão tanto valor a isso. Não é uma questão de dar valor, é uma questão de desfrutar. Apetece-me, desfruto. Desde que não haja apego e que não haja uma situação de que sem isso não me sinto bem. Okay? Portanto, continuamos também a fazer muitas coisas dessas de formas disfarçadas. Não falamos só dos antepassados. E fizeste uma coisa ainda mais estranha do que reconheces no momento. Deslocaste a tua culpa da tua mente para o teu corpo. Ok? E a mente não tem nada a ver com isso, o corpo é que não presta, porque é limitado. Não é? Enfim, no entanto, um corpo não pode ser culpado, pois nada pode fazer por si mesmo. Isto é que bate a cuca, não é? Como é que o corpo não pode fazer nada? Mas é o corpo que dói, é o corpo que vai, é o corpo que dá um murro, é o corpo que diz, que pensa, que faz. Como é que não tem nada a ver? Sim, mas também há aquele ditado, não é? Que quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga, não é? Pronto, aí já está um bocadinho nesta linha. Sim, mas a cabeça não tem juízo, mas as pessoas não dão muito crédito a isso. Não, mas tudo o que nós temos muita coisa na dualidade que tem uma setinha. Sim. Todas elas têm uma setinha. Porque mas nós é quando diz o céu, olhamos para cima. O cima é qualquer coisa elevado. Sim, sim. Todas as coisinhas, se nós repararmos bem, tem uma setinha. Se nós começarmos a ver a seta, é verdade, tem que ver se vem para aqui uma seta para baixo. Não, a setazinha vem. Não, se nós começarmos a ver. Outra perspectiva, ver de outra perspectiva, não é? Ver de tem outra uma setazinha para aqui. Claro, tem sempre. Não existe nada fora de ti. Ok.
Tu que pensas que odeias o teu corpo, enganas a ti mesmo. Odeias a tua mente, pois a culpa a penetrou. E ela quer permanecer separada da mente do teu irmão, o que não pode fazer. E vejam se realmente nós não queremos manter a nossa mente separada. Os meus pensamentos, os pensamentos do outro. Ok? A vida de cada um é dela, não tem nada a ver com a minha. Não é? Eu acredito no Benfica, você acredita no Porto, o outro acredita no Sporting, ou é fã. Eu gosto de rosa, o outro gosta de azul. Eu acredito que a vida é isto, o outro acredita que é aquilo. Eu tenho um Deus chamado tal, o outro tem um não. Portanto, nós queremos unir as mentes, desunir as mentes, mas na verdade, quando descobrimos que não existe nada fora de nós, e que todas as crenças e todos os pontos de vista que existem lá fora existem em nós, embora não consciencializadas, é que quando não percebemos isso, achamos impossível unir as mentes. É muito fácil unir as mentes quando percebemos que tudo aquilo que alguma vez alguém pensou é exatamente o mesmo teor daquilo que eu alguma vez já pensei. Porque os pensamentos não são individuais. Os pensamentos são coletivos. E o mesmo tipo de pensamentos corre por toda a gente. A única coisa que particulariza é a experiência localizada de cada um. Mas ainda assim todos nós somos sujeitos a ciúme, a dor, a mágoa, a saudade, a tristeza, a culpa, a insegurança. É ou não é? Desde que o homem é homem, que o ser humano é ser humano, não há emoções novas. As emoções são as mesmas desde o princípio dos tempos. E continuarão a ser. O que muda é a forma. Não é? Portanto, nós odiamos o corpo, mas na verdade o que odiamos é a mente. Queremos, por mais que queiramos separar as mentes, isso nunca pode acontecer. Na nossa ilusão, sim. O que eu penso não é igual ao que a Rita pensa. E, portanto, a minha mente está separada da dela. Eu posso acreditar no que eu quiser. Porém, aquilo que ela pensa é exatamente aquilo que existe também na minha mente. Ou não seria possível nós estarmos a conviver no mesmo mundo de unicidade. Por isso o Curso em Milagres diz, eu só estarei completamente livre quando todas as pessoas tiverem sido salvas. Enquanto houver um irmão na ilusão, eu não estou completamente livre. Ou não seria Não, porque eu ainda tenho uma ilusão. Ok? Portanto, e não vale a pena, não vale a pena racionalizar isto. Tentar perceber porquê, como, quando é que vem, quando é que vai. Só vos digo, só atrapalha. Isto já não é fácil, sem a gente perguntar muita coisa. Se começamos com os porquês, entramos em colapso. Agora a seguir. As mentes estão unidas, os corpos não. Só atribuindo à mente as propriedades do corpo é que a separação parece ser possível. E é a mente que parece ser algo privado, estar fragmentada e sozinha. A culpa que a mantém separada é projetada para o corpo que sofre e morre porque é atacado para manter a separação na mente e não permite que ela conheça a sua identidade. A mente não pode atacar, mas pode fabricar fantasias e dirigir o corpo para ensiná-las. No entanto, o que parece satisfazer nunca é o que o corpo faz, a não ser que a mente acredite que o corpo de facto esteja ensinando as suas fantasias, ela atacará o corpo, aumentando a projeção da sua culpa sobre ele. Vamos descascar isto aqui, que isto aqui tem muita fruta. É porque sim, porque não. As mentes estão unidas, mesmo que não achemos que não, é? Os corpos não, porque fisicamente não se podem unir, na condição de corpo físico. Só atribuindo à mente as propriedades do corpo é que a separação parece ser possível. Ele diz parece ser, porque de facto não existe separação. Mas a ideia de que existe separação, essa ilusão, só existe se atribuirmos à mente as propriedades do corpo. Isto é, eu não presto, o meu corpo é redondo, é bicudo, tem o nariz grande, tem o rabo grande, tem isto, é gordo, é magro, é bonito, é feio, anda bem, anda mal, tem agilidade, não tem agilidade, tem flexibilidade, não tem flexibilidade.
só atribuindo à mente as limitações do corpo, é só atribuindo à mente as propriedades do corpo, é que a separação parece possível. Porque, na verdade, se nós se atribuirmos à mente as limitações que achamos que o corpo tem, tornamo-nos identificados com o corpo. Certo? Exato. E então a mente passa a ser uma função do corpo. Que é o que nós pensamos. Que a mente existe do corpo e o corpo pensa. Mas a mente não existe fora do corpo, porque sem corpo não há mente. Somos um indivíduo que pensa e que tem essa... Exatamente. Portanto, transformamos a mente numa peça do corpo. E atribuímos-lhe os defeitos do corpo. Porque se o corpo não presta, a mente também não presta. Não é? Se o meu corpo é assim, eu não valho nada. Mesmo que tenha muito boas ideias disto ou daquilo. Mas olha lá, quem é que gosta de uma pessoa que tem o rabo tão grande como eu? Ou que tem esta gordura toda? Ou que tem os olhos vesgos? Ou que tem o cabelo liso? Sei lá. Não é? Porque atribuímos a nós e à mente os defeitos que achamos que o corpo tem. Ok? E é a mente que parece ser algo privado, está fragmentada e sozinha. Porque está dentro de um corpo, automaticamente fica fragmentada em relação aos outros todos e a mente acaba por ser separada de tudo porque está dentro do corpo. E o corpo é necessariamente algo separado. Tem aqui tudo bem? Não. A culpa, que a mantém separada, é projetada para o corpo. Ora, a mente metida dentro de um corpo, vista dessa maneira, ok? Que a mantém separada, precisamente porque vale tanto como aquilo que o corpo vale, para nós, projeta essa culpa, esse mal-estar, sobre o corpo, que sofre e morre porque é atacado para manter a separação na mente e não permitir que ela conheça a sua identidade. Isto é um jogo entre mente e corpo, porque a culpa que a mantém separada é projetada sobre o corpo. Isto são coisas inconscientes. Mas, na verdade, a mente... O corpo aprisiona a mente e a mente depois aprisiona o corpo na sua raiva e na sua zanga, por estar aprisionada. Ok? Na verdade, já uma vez aqui falámos disso, a projeção serve exatamente para poder dar à mente a experiência de separação e de existência. E de existência como separada. Isto é, se a mente tiver uma ideia ou um pensamento e não a projetar, essa ideia não cria experiência. Não cria realidade, não cria experimentação. Se eu pensar, as estrelas são azuis, é meramente conceptual. Se eu nunca vi uma estrela azul, se eu nunca tive um contacto ou uma experiência que eu projetasse sobre algo, que me fizesse ter feedback daquela ideia e recebê-la, isso é uma coisa absolutamente utópica, teórica, porque não tem uma base de constatação, não tem uma projeção que seja capaz de dizer eu projetei de devolver. E há uma devolução daquilo que eu projetei. Portanto, se não houver uma projeção, a mente não tem capacidade de delirar e de pensar, porque pode pensar, mas depois não tem, como não tem feedback, deixa de ter interesse em alimentar pensamentos, porque os pensamentos existem para alimentar experiências. Alimentar e criar experiências. Se não houver a criação de experiência, o pensamento não serve para nada. Não existe, é uma coisa abstrata. Certo? Pensem bem. Pensamento, se não tiver uma ligação com uma situação já vivida, ou que queremos viver outra vez, ou que imaginamos que iremos viver, se não tiver uma projeção sobre uma experiência possível, que aliás é vivida no momento em que o pensamento acontece, mesmo que na vida, depois no nosso tempo e espaço aconteça mais tarde, quando eu imagino, podem-me assaltar a casa, eu já estou a sentir o assalto dentro de mim.
Mas lá está, este pensamento serve para eu criar, para a mente alimentar registros de medos, de inseguranças, etc. Se não houver nada a alimentar, o pensamento não serve para nada. Certo? Portanto, o que é que a mente faz? Para que a mente consiga dar, a mente dualista, estamos a falar da mente dualista, tá? Para que a mente tenha um propósito, que é fazer acontecer experiências, é a parte que pensa, a parte que planeia, a parte que projeta, é um mecanismo de, entre aspas, criação. Por ser milagres, a mente dualista não cria, faz. Pronto, mas na nossa linguagem mais humana, a mente cria, isto é, desenvolve a possibilidade de surgir experiência. E tem que ter sempre um cabide, isto é, tem que ter sempre um suporte, porque é nesse suporte que ela valida a experiência. Ok? Porque se não houver alguma coisa que valide a experiência sobre a qual essa experiência possa acontecer, não existe feedback. Se não houver algo que valide isso e devolva, não há experiência. Não há reconhecimento, não há feedback. A experiência... Esse feedback é o suporte? Diga? Esse feedback é que é o suporte? Não, o feedback é dado pelo suporte. Através do suporte. Okay? E o corpo é também, por exemplo, o nosso corpo é um objeto sobre o qual a mente projeta para criar experiência. A experiência pode ser feita de nós para nós ou de nós para fora e de fora para nós. Não é? E a mente articula estas projeções todas. Se não houver corpo, a mente consegue pensar ou sentir alguma coisa? Nada. Não existe sequer. Não existe. Ela poderá existir, mas não tem experiência. Não, pois, não tem. O corpo existe para poder ser veículo de uma experimentação no mundo físico. E para isso existem os pensamentos, okay, que uma vez projetados sobre o mundo físico, seja este corpo ou outro corpo, vão criar uma interação, okay, de atração-repulsa, okay, de agrado-desagrado, e vão criar uma experiência. É uma experiência, é uma mini-realidade, okay, daquele instante, daquele momento. Se não houver projeção, não é possível. E é graças à projeção que nós adoecemos. Porque projetamos para nós. Isto é, porque é que nós temos dores? Em vez de vermos o corpo como neutro, o corpo é um objeto neutro, nada faz por si próprio. Se nós conseguirmos distanciarmos e tomar consciência de que aquilo que eu estou a sentir no corpo não é do corpo, mas é projetado sobre o corpo, e que existe uma fronteira entre a neutralidade do corpo e o filme que a mente projeta sobre ele. Esse filme não é o corpo, mas só é possível ser projetado se houver ali um corpo. O corpo é o ecrã. O corpo é o ecrã. Ok? E responde. Porque o corpo está feito para seguir a mente. É um ecrã responsivo, quer dizer, que interage. Ele é neutro em si próprio. Mas se o filme entrar, ele responde. Porque está programado para isso. É para isso que ele serve. Não é? É por isso que a mente-corpo é um conjunto que, na dualidade, funciona completamente imbuído um no outro. Porque a mente usa o corpo para criar experiência. Mesmo quando projeta para fora, eu não gosto da pessoa que tenho à minha frente. O meu corpo sente. Mas não é o corpo que decide sentir isto. É a informação que a mente passa para o corpo, cria a responsividade do corpo em função da estimulação que ele recebe. E, portanto, eu sinto-me desconfortável quando eu estou a olhar para a pessoa que está à minha frente. Portanto, em qualquer dos casos, o corpo é sempre o corpo onde a mente, entre aspas, está encarcerada, é sempre um instrumento de criação de uma experiência. De dentro para dentro, de dentro para fora. E de fora para dentro, porque no fundo é assim, qualquer coisa que aconteça é sentido sempre pelo corpo.
venha diretamente de um pensamento nosso, venha diretamente de uma conversa que alguém me disse, ou de uma coisa que eu disse ao outro e que me fez sentir, seja o que for. É sempre o corpo que está em jogo. Isabel, numa aula vista, isso foi uma coisa que eu nunca me esqueci, a questão da dor ser da mente, não ser do corpo. Exatamente. Porque o exemplo, assim, muito concreto era, imaginemos uma mãe com uma terrível dor de dentes, mas que de repente vê o filho cair e pronto, e escorraçando. Esquece a dor. E desapareceu imediatamente. A atenção vira-se para outra coisa. Portanto, e isso é prova de que realmente a dor não é do corpo, é da mente. Não é? E se nós olharmos para as dores que temos num corpo, por exemplo, um corpo, ou uma sensação qualquer, observarmos e tomarmos consciência que o corpo não dói, o corpo não sente, não é do corpo. O corpo responde a um cenário interno da mente que deposita no corpo a possibilidade de. Mas que isso não tem nada a ver com o corpo. Isso parece-nos uma coisa tipo. Não, Isso eu para tenho mim- montes de dores. Isso para mim é muito difícil de perceber num E agora, contexto de que ainda repente- hoje eu e a Rita falávamos, que é realmente quando estamos confrontados com o corpo doente de um bebê, por exemplo, muito pequenino. Mas o bebê também tem uma mente. E Tá a bem, projeção mas, acontece. E quem é que como é diz que que a o gente bebê não traz já imensa informação? Aliás, a maior parte dos bebés têm a informação do pai e da mãe, estão a viver nos corpos do pai e da mãe. Portanto, já estão carregados disso tudo. Cancro, não é? E sim, pode nascer. É, Sim. Para já um bebê não vem em tábua rasa, como muitas vezes a gente quer acreditar. Já vem muita informação no bebê que o prepara para viver a vida que vai viver. Agora, e portanto, de acordo com o plano que o bebê acaba por ir traçando, que existe um programa biológico e um programa consciencial também a desenvolver. Embora a medicina e os cientistas ainda vão muito só pela detectação do programa biológico que a criança traz, aquilo que o ADN já está ativado, o que não está ativado, essas coisas todas podem-se analisar. Mas não é por acaso que trazemos esse programa biológico, não é? O corpo tem um programa que só por si está em automática a gerir as várias fases da nossa vida, as transformações, as mutações. Mesmo que não tivéssemos contato com ninguém, o corpo sabia, segue o programa. É claro que depois há a interatividade com o meio ambiente, não é? Que vai reforçar, alterar, transformar, acrescentar, diminuir coisas ao programa de base. Mas um bebê já traz isso tudo em base, já tem uma base. E, portanto, muitas vezes no programa consciencial, não é o programa físico, a experiência que o bebê vai ter vai permitir acordar e sacudir, muitas vezes, o bebê, não se sabe, e os próprios pais ou aqueles que estão à sua volta. Portanto, o que nós pensamos é que a vida... O bebê recém-nascido a fazer químio é uma coisa que no nosso mundo choca, não é? Pois, a gente está a falar de uma situação de uma doente minha, quer dizer, que soube que tinha o filho que tinha cancro ainda quando estava grávida, portanto, uma ecografia. E realmente o bebê começou, assim que nasceu, foi operado. Mas lá está, não está nada fora de ti. Portanto, Estávamos a perguntar como é que no curso de milagres a gente explica isto, ou compreende isto. é exatamente igual, quer dizer, a mente... Nós é que assumimos que uma criança não tem doenças, não tem possibilidades de nada, porque ainda não fez nada. Ela já vem com muita coisa feita. Ok? E vem fazer uma viagem de reafirmação ou de libertação. É mais uma forma. Mais Da uma vida, forma. olhamos para o bebê como forma. Esquecemos do Mais uma conteúdo. forma. Aquela Portanto, história do karma também, não é? Aquilo que vem de é o que já vem, as crianças... Nós temos um programa biológico, mas temos um programa consciencial, de evolução da consciência. E vem com desafios e com propostas de avanço, como qualquer evolução da espécie. E, portanto, as coisas vão acontecendo nos ritmos e nos timings que o programa já de si já vem pré-determinado. Tudo é alterável, mas existe um programa de base, por defeito, mínimo. E depois o resto é desenvolvido, é acrescentado, ou é diminuído, ou é transmutado.
à medida que a pessoa vai ganhando consciência e vai fazendo o seu percurso consciencial, que depois afeta o percurso físico. Não é? Agora, se mudarmos é difícil mudar o físico se não mudarmos o consciencial. Porque o físico segue as rotinas, tem que fazer. E se não houver nada a alterar, a consciência altera o físico, mas o físico não altera a consciência. Por exemplo, no caso no meu caso, não é? Que eu, há tantos anos que ainda tentei emagrecer e não consigo. Porquê? Porque a mente não está lá, não é? Porque não é o corpo não tem culpa nenhuma. O corpo não tem nada a ver. O corpo reage, é um instrumento seguidor. Exatamente. E amorosamente seguidor. Aliás, o corpo é um templo, como ela aqui diz, é um templo completamente neutro que pode ser usado para albergar o medo ou o amor. Porque a única natureza dele é ser neutro e responder à mente que o estimula. E, portanto, mas em si mesmo, ele tem uma inteligência própria capaz de o manter a funcionar em estado perfeito, desde que não haja nada que influencie o seu estado perfeito, o seu estado de equilíbrio natural. A inteligência própria do corpo para manter o corpo a funcionar enquanto ele for útil. Mas Para uma viagem consciencial. não sei se aqui no curso de milagres se isto se adapta, mas a essência, não é? Todos nós nascemos com uma essência, não é? Só que depois, Nós não nascemos, todos nós somos essência. nós somos Qualquer que seja a essência. fase. Só que depois vamos quebrando toda essa essência, não é? Vamos nos moldando, ou moldam-nos, e nós vamos também sendo moldados, não é? E Vamos perdemos continuando a viagem, porque assim, na verdade nós nascemos naquele estado de inocência, não é? Mas isso não significa que o nosso corpo não esteja com um programa já preparado para vivermos os desafios, as oportunidades, as experiências, a viagem que tivemos que fazer, porque a viagem consciencial é que determina tudo o resto. Portanto, no fundo é a personalidade, não é o ego, não é? Nós já vimos com esse programa do ego. Já Não é? uma grande. Os cientistas dizem que 50% da rede neurológica já existe quando a criança nasce. Depois é acrescentado e alterado, etc., ao longo dos primeiros anos. Mas ele já nasce com uma série de E informação. aquilo que me ensinaram no Enneagrama é exatamente nós partirmos agora do ego outra vez para a essência. E esse processo faz-se através da respiração e da meditação. No processo deles. Pronto, No curso de milagres, há muitos métodos, não é? Isso, desde que a pessoa chegue lá, qualquer método é bom, não é? Claro. E que sirva à pessoa. Mas pode ser feito pela respiração, meditação, mas pode ser feito pelos exercícios do curso de milagres e por muitos outros exercícios que existem. Mas, graças a Deus, existem Tem muitas ferramentas para abordagens diferentes, porque chamam mais por uma pessoa ou por outra. Tudo bem. O que interessa é que a pessoa faça o seu trabalho. Ora, é preciso vermos que é de facto a parte da consciência e a nossa viagem consciencial que determina depois as mudanças todas, mesmo ao nível biológico, físico, etc. Porque se não ganharmos uma nova consciência, tudo segue o seu caminho, se nada fosse. Está tudo pré-programado. Só o peru é que não destra, como se costuma dizer. Não é? Portanto, a mente, agora, é importante nós termos a noção, e quando todos nós conseguirmos comportar esta ideia de uma forma mais profunda, vamos poder ser muito mais saudáveis e muito mais felizes. Porque se conseguimos perceber que nada daquilo que nós vemos existe de facto assim, senão como um filme da nossa mente, é igual eu ver aquele quadro e perceber que aquele quadro, a única coisa que eu vejo ali é um filme da minha mente, mas eu não sei o que é o quadro, mas o quadro será o que for, mas não tem nada a ver com a minha percepção. O corpo é a mesma coisa. O corpo é aquilo que for. É um instrumento, é um objeto. Tudo o resto que acontece nesse corpo ou nesse objeto é um filme da mente. E se conseguirmos separar o corpo da mente,
fazemos um grande favor ao nosso corpo, que finalmente pode continuar a fazer o seu serviço, que é dar-nos suporte para um mundo de comunicação e de vivência física, sem ter que sofrer, sem ter que adoecer, sem ter que se molestar ou molestar outros. Não é? Está ao serviço. Portanto, se virmos, se conseguirmos olhar para o nosso corpo como este instrumento amoroso e neutro, à espera da ordem, começamos a perceber que, em vez de nos preocuparmos tanto com o corpo, devemos preocupar mais é com a estimulação que deixamos que o corpo seja sujeito. Okay? É exatamente preocupar-nos muito mais com aquilo que fazemos, com os pensamentos que entram, com as raivas que vão surgindo, em vez de alimentá-las, poupar o corpo a isso e poupar-nos a nós, não é? Porque a única coisa que vai fazer é estragar o corpo, que fica causticado. Mas nunca é o corpo. Então, vamos lá ver aqui neste ping-pong. A mente não pode atacar, mas pode fabricar fantasias e dirigir o corpo para ensiná-lo. Inclusive as dores e as doenças são fantasias da mente. Pois, mas é isso. Agora, o que é que acontece? O difícil disto, e é aqui que a projeção é muito complicada de desfazer, até ganhamos muita prática, eu olho para aquele quadro e é muito difícil para mim achar que o que eu vejo não pertence ao quadro. Eu vejo o quadro e aquilo é o que ele é. Não, não é. É aquilo que eu projeto, a mente projeta ali. Então, como é que é o quadro? Não faço a mínima ideia. Eu só consigo ver a minha projeção. Agora, dizer que aquele quadro não tem nada a ver com o que eu vejo e que aquilo que eu vejo não tem nada a ver com o quadro, não é? E vice-versa. É tipo, e quem diz com o quadro diz outra coisa, ou outra pessoa, ou outro objeto. O que é que acontece? Nós atribuímos ao objeto as características do nosso filme. Mas o objeto é neutro. Não tem características. Só pode ter características através do filme da nossa mente, que deposita no seu espaço de neutralidade, entre aspas, deposita mentalmente, aquilo que a mente pensa do quadro. É exatamente a mesma coisa, fazer isto com o corpo, fazer isto com um quadro, com uma parede, com uma pessoa, seja com o que for. Eu nunca estou a ver aquilo que me parece ser o que eu acho que estou a ver. E isso é fácil de perceber porque se todos nós olhamos para o quadro, Cada um temos vê. a sua maneira. Okay. Agora, isso é tudo muito bonito teoricamente, mas na prática, praticar isto é um exercício fabuloso e poderosíssimo. E muito desafiador, claro. Quando eu digo que aquele lenço é bonito, e o lenço não tem nada a ver com isso, eu penso, poxa, mas é tudo eu. Então, mas eu quero que aquele lenço seja bonito. Porque estou tão habituada a dar significado ao mundo, não percebendo que ele só é uma fantasia da minha mente. E eu quero que o mundo tenha significado. E que não dependa da minha mente. Porque é essa a maneira como eu estou habituei a entender o mundo. E se aquele lenço não for bonito em si mesmo, eu fico desconcertada. Aliás, nas primeiras lições do curso, vocês veem que há lições que diz: eu sinto-me transtornado porque vejo o mundo sem significado. E quando isso acontece, tira-me deste filme, porque o maior horror do ego é não conseguir dar significado às coisas. E não saber o porquê, o como, e o que é, se é bom, se é mau, se é isto, se é aquilo. Tem que estar bem controlado. Está debaixo do controle da nossa classificação. Retirar isto ao ego é desfazer o ego completamente da sua raiz. E por isso descontrola, transtorna. Porque qual é a graça do mundo que afinal não existe e é só uma fantasia da minha cabeça? Não posso, eu não quero isso. Já pensaram bem? E esta transição é que é difícil. Teoricamente a gente percebe, pois, toda a gente pensa diferente sobre aquilo, logo
Mas os outros podem ver lá diferente, mas o que eu vejo é aquilo que eu acho que aquele objeto tem. E ainda, quando vejo e ainda sinto, que é o caso do corpo e as dores. Exatamente. Não há como. Ok. E aqui é que está o... É preciso muito treino de olhar e dizer isto não significa nada. E o que será que significa? Será que significa alguma coisa? Quando não significar nada, estamos no ponto de união. Mas então isso remete-me para uma questão. Sim. Eu estou a apanhar tudo assim, é assim, nós temos esta passagem aqui, digamos, para o mundo e para a Terra. Aquilo que me faz sentido, depois de tudo que eu apanho aqui, é para viver a dualidade no conceito da unicidade. Na consciência da unicidade. Sim. É para Mas a viver, não. experiência é para Sim. passar na dualidade. Conciliar estas coisas ou fazer a transição, não é? É fazer a transição, porque Fazer a nós vimos transição. para dois propósitos. Pronto. Como ele diz Separar, tudo, David, ou para nos separarmos ou para nos unirmos. Isto é, ou para reafirmar a dualidade nas memórias que trazemos todas, ou para transmutar e seguir viagem. Porque aquilo que tem E há um acontecido ao ser período de humano transição. é o continuar. É continuar a dualidade. Exato. Mas a ideia não é que nós tenhamos que viver a dualidade. Pronto. Nós é que temos que transcendê-la para poder sair deste filme contínuo. Ok? Porque não dá para passar para outro nível, porque estamos presos ainda. Sem fazer esta cadeira. Sem fazer. Exatamente. É porque ainda acreditamos que isto é real. Ainda acreditamos que isto é o que é. E enquanto isso não for desfeito na nossa consciência, a consciência não expande, levando atrás estes rabos de palha. Portanto, cada vez que nascemos, se é que nascemos várias vezes, mas vamos dizer, quando nascemos, vamos pôr as coisas desta maneira, os rabos de palha que tiverem que ser transmutados, transcendidos, vão aparecer na nossa vida. E a escolha aí é reafirmo ou transcendo. Reafirmo, transcendo, reafirmo, até transcender tudo. Quando? Mas é por livre-arbítrio. Porque foi por livre-arbítrio também que adormecemos. E é por livre-arbítrio que vamos acordando. Mas não é nenhum castigo nascer. É um projeto, é uma necessidade para evoluir. Agora, pode acontecer, é que é uma necessidade porque isto é uma evolução de experiências. Não é? É que passamos pela dualidade e seguimos viagem. Só que ao fazer isto, ficamos colados. E ao ficar colados, muitas vezes, segundo dizem, vimos cá várias vezes reafirmar mais um bocadinho do mesmo, vamos mudando as coisas, mas vamos evoluindo aos poucos, não é? E chega uma altura e diz, já chega. E nesta vida eu quero resolver esta treta toda. Por exemplo, se conseguimos, ótimo. Claro que isso significa que quando fazemos uma escolha dessas, todo o tipo de situação vem, olha, o que é que queres fazer com isto? Olha, o que é que queres fazer com isto? Olha, o que é que queres fazer com isto? Está tudo em ti, não há nada fora de ti, mas vem através de coisas de ti. E vem através do corpo também. Tudo o que tiver que ser purgado, no sentido de ainda acreditas nisto, ainda dás valor a isto, ainda tem significado para ti, então toma lá. Reafirma ou transcende, neutraliza. É por isso que esta ideia da projeção é tão importante. Porque perceber que a projeção é única e exclusivamente a colagem de um filme mental em algo que é neutro, numa forma qualquer, num objeto, seja o que for, e que há que separar, há que conseguir consciencializar o filme separado do objeto. Ou do cenário. Vamos pôr o cenário, não sei só um objeto no sentido habitual do objeto. Ok? E esta separação é onde é que acaba a mente e começa o objeto. E isso faz o clique. Posso só perguntar uma coisa? Podemos dizer que quando se nos coloca uma situação dessas, não é? Quando vem uma coisa, o que é que queres fazer com isto? Ou quando vemos um quadro, a ideia do quadro, ela fez-me pôr a questão. Quando eu olho para um quadro, se eu ao mesmo tempo tiver a consciência
ou estiver a dizer a mim mesma, Uhum. olha, aquilo é o que tu tens, é aquilo que tu neste momento estás a Tu ver, não, o teu cérebro. o teu cérebro, aquilo é só aquilo que tu estás neste momento a ver. E não tem nada de mal. O que é Não, não tem preciso mal. é, ao olhar, dizer, não faço a mesma ideia o que aquilo é. Mas o que a minha mente me mostra é isto. Ah, sim, nesse sentido. É, no momento em que nós conseguimos fazer a separação, consciencializar a separação, demos um grande salto. Porque nós estamos habituados a olhar e quando eu digo eu não sei o que significa, ainda assim, nem sempre fica, é um bocadinho ir mais longe. Porque eu digo eu não sei o que significa aquele aparelho. Na verdade, eu ainda não, mesmo que eu diga eu não sei o que significa, eu estou disponível para ver outro significado. Mas ainda assim é outro significado no aparelho. No aparelho. Ok? E aqui é outro passo, que é eu não sei o que está para lá daquilo que a minha mente significa com ele. Daquilo que a minha mente dá significado. Ok? Porque isto é só um filme da minha mente. Perceberam a diferença? Sim, sim. Isto ainda vai mais fundo. Mas às vezes nós temos essa noção de que as coisas são um filme, né? Porque às vezes a gente começa os pensamentos a pensar assim, bola, já estou aqui a fazer um filme, criar aqui uma história, um enredo, não é? Às vezes conseguimos ter esse, pronto, não é frequente, mas de vez em quando damos por isso, não é? Sim, e quanto mais frequente for, melhor. Não é? É. E todos os pensamentos, todos os filmes, pensamentos que fazem filmes, filmes que nós fazemos com os pensamentos, mas que sabemos, ao mesmo tempo sabemos, que nunca serão reais. Quer dizer, nunca terão forma. É mesmo só... Não tem uma forma externa, tem uma forma interna, mas tem forma. Sim. Por isso é que você tem imagens, para dar forma às coisas. Certo. Mas não para... Liga-se um bocadinho com o que dizia há pouco. Sim. A mente pode não precisar e ter o mesmo efeito. Porque, pois, repare, é isso. porque os pensamentos que está a ter são baseados em experiências anteriores. Portanto, já existe uma experiência que é alimentada pela fantasia interna. Do tipo, alguém me disse qualquer coisa e eu não gostei, mas não disse nada. Mas não depois, não é assim. Eu fico aqui a matutar. É como se estivesse a sonhar. Eu estou mais ao nível do sonho. Não tem nada a ver com... Não eram milhões. Não. Não tem nada a ver com ressentimentos, com culpa, nem com mas nada no momento disso. em que está a imaginar Sim. e a visualizar coisas assim, já está a fazer uma experiência interna. Pois. Porque há emoções e sensações que estão a ser vividas, quer queiramos, quer não. Só não precisa de um suporte externo, tem um suporte interno. É para isso que existe. Sem corpo é que isso não tinha possibilidade. Mas como é que podemos... Como é que não podia pensar da maneira como pensa, ou imaginar, se não tiver um corpo, o que é que sobra? O que é que a mente faz com aquilo que pensa? Nada. Bem, e não pensa. Provavelmente não pensa. Isso aí não posso dizer. Não posso dizer porque isso são coisas que a pessoa já tem que ter transcendido para poder saber. Mas se não houver um corpo para dar feedback, nós não saberemos o que é que acontece. Mas eu também não me interessa saber o que é que acontece. E qual é a sua questão então? Não. É partilhar a ideia de que pode imaginar. Sim. Então, quantas vezes não imaginamos coisas então, que nunca chegam? O que é que isso é? É imaginação. Mas continua no fundo é alimentar sempre... Existe aqui algo de dualidade nisto? Depende daquilo que está a imaginar. Com que parâmetros está a imaginar. Podem ser memórias que a pessoa tem,
também, e muitas temos, de mundo não dualista. Não posso dizer. Só cada um sabe em que área do seu cérebro e da consciência é que está a imaginar coisas. Isso em mim é uma coisa que me... Sim, e quantas vezes nós não temos flashes de coisas que não entendemos, mas que são... ok? Que vêm de outro sítio qualquer. Isso é possível. Agora, não é a experiência física habitual que nós temos. Não é nada disso. Vem de outros níveis de consciência. Eu só queria de perceber o que é que... De que modo é que nós podemos, enfim, integrar ou relacionar o que temos estado aqui a falar. Pronto. Ou integra como dualidade ou como não dualidade. Se for como dualidade, precisa sempre de um suporte. Não. Se não é por aí, é a consciência a esvoaçar e as memórias. Nós temos a memória toda de todas as dimensões divinas, etc. E, portanto, podemos aceder a uma informação. Não lhe posso dizer se depois era preciso ter um corpo ou não ter um corpo para isso. É preciso que esteja lá de cima para saber. Mas não posso dizer. Portanto, as visualizações agem sobre o corpo. Então, e é por isso que a gente tem que sentir e tem que estar com aquela emoção e aquela sensação de que vai acontecer, aquelas visualizações que eles ensinam. Ok, imagina o teu objetivo e vês a cor e vês as coisas, então isso é o quê? Isso é sempre com base em memórias físicas, em experiências. Sim, não é? Agora, se for uma coisa completamente abstrata, que nunca pensamos, nem vivemos, nem sentimos, o que é que o cérebro faz com isso? Se calhar nem consegue processar esse pensamento. Não tem referências. Não no córtex cerebral, aqui nesta zona dualista. Provavelmente, e isso sim, de certeza, que podemos processar muita coisa noutras áreas do cérebro muito mais evoluídas. E que não estamos a falar disso aqui. Pois e, portanto, aí poderá haver outro referencial. Não vos posso dizer porque eu também não estou lá. Senão podia dizer, eu já sei. Mas aquelas pessoas que têm aquelas experiências de saem do corpo e vão fazer viagens. Isso é o quê? É sair do corpo e fazer viagens. Mas a mente sai do corpo e vai viajar? A mente não sai, a mente nunca esteve no corpo. A mente não está. Não há nenhum sítio onde os cientistas alguma vez tenham dito isto é a mente. Não conseguem. É o cérebro, não é a mente. Nem a consciência, não conseguem. Eles conseguem ver os efeitos de informação no cérebro e a estimulação do cérebro, isso tudo bem. Agora, de onde vem a estimulação que faz o cérebro fazer chi-chi-chi-chi-chi? Alguém alguma vez descobriu? Chamada vida, mas... Sim, mas consegue-se pôr lá o dedo, olha isto? Não. O que é isso da mente? Isto é tudo abstrato. O que é isso da mente? A mente é um pacote de informação. Mas agora, se nós entrarmos por aí, existem não sei quantas teorias e nunca mais acaba. Então é como o amor, o amor é uma coisa que é imensurável. Não há forma, não há forma, não há. Pronto, Está para além do gostas mais espaço desta, do mais tempo. daquela. Mas a gente sabe que existe. Claro. Ela sente que existe. Onde é que se sente? Mas é muito fácil dizer, para eles, os cientistas, explorarem as áreas do cérebro que costumam funcionar mais para a zona motora, ou para a zona da imaginação, ou disto ou daquilo. E ainda assim, há pessoas com metade do cérebro que conseguem fazer tudo aquilo que os outros só têm. Portanto, quando têm o cérebro todo. Até mais do que às vezes aqueles que têm o cérebro todo. Portanto, a gente sabe o que sabe. Sempre qualquer coisa que vem dizer, mas não é bem assim. Agora, o que é útil aqui para nós é consciencializarmos que vivemos num mundo completamente neutro. E que tudo o que vemos é um filme da nossa mente. Absolutamente. E é aí que está o escape. Sair da separação para a unidade. É aí nessa mudança. Porque se tudo o que eu vejo está na minha mente, tudo o que existe está na minha mente. E, portanto, entramos na unidade. E se treinarmos
a mente ou a consciência neste tipo de exercícios. Tipo, olho para uma coisa e diz, nada disto tem o significado que eu vejo. Mas tudo existe como neutro. Então o que eu estou a ver são filmes meus. Quer dizer que eu estou ali. E portanto, eu e o resto somos um. Mas como é que a gente faz a gestão desses fenómenos em termos de pensamento? Nós não De pensamento coletivo, quer dizer, por exemplo, a questão de, sei lá, agora coisas pragmáticas, a questão do Holocausto. Quer dizer, existe um pensamento coletivo de julgamento sobre aquilo que as pessoas passaram. Já nem estou a falar de julgar quem cada um de provocou nós aquilo. decide, ok, nada do que se passou ali tem o significado que nós lhe damos. Cada um tem que o fazer individualmente. Porque apesar de haver um julgamento coletivo, cada um tem o seu julgamento, a sua contribuição. Não é? Não podemos dizer que sentimos o que os outros sentem. Passa para nós. Ainda que nós achemos o que eu sinto é o que o outro sente, nunca saberemos, mas pronto, mas tem que passar para nós. Portanto, para já temos que ir à nossa experiência. Eu olho para o Holocausto e o que é que eu penso? O que é que eu vejo? O que é que eu sinto? Ok, a questão que se põe é, se aquilo for tudo neutro, que filme estou eu a fazer? Mas isso remete-me para uma passividade que me aflige um bocado. Não tem nada passivo. Não, Isto tem nada passivo. É até bem... agora foi muito esclarecedor para mim. Até bem, isto não é nada passivo. É um filme meu. Então, se é um filme meu, que filme é este? Estou a alimentar qualquer coisa em mim, Claro. não sei o quê. Agora foi muito E esta é claro que é. para mim. Esta é uma viragem muito A separação mesmo. poderosa. Porque eu tomo consciência de que a mente que eu penso, que a minha mente, que eu penso ser uma mente arranjadinha, limpinha, não sei o quê, porque acho que a mente é separada da dos outros, faz-me perceber que a minha mente alberga muita coisa que eu acho que não tem nada a ver comigo, tem a ver com a opinião dos outros, tem a ver com a cultura, tem a ver com o que toda a gente pensa, tem a ver com aquilo que é real lá fora. Só assim eu consigo manter a minha mente no meu privado, porque o que aqueles bandidos fizeram não tem nada a ver comigo. Mas sou eu que estou a dizer que são bandidos e sou eu que estou a achar que é horrível. Mas não tem nada a ver comigo. Assim eu posso preservar a minha mente e dizer, na minha mente, eu jamais faria uma coisa dessas, ou pensaria isto, ou fazer. E não é verdade. Porque se eu estou a julgar um coletivo qualquer, eu sou parte desse coletivo nesse julgamento. Eu não posso julgar uma coisa que não esteja na minha mente. E é aí que a porca torce o rabo. Se eu olhar para o Holocausto e vir isto, tudo é neutro, e que filme está a minha mente a fazer, e mesmo aquilo que os outros dizem, eles são todos neutros, e aquelas vozes estão-me a dar, são vozes minhas projetadas lá fora, então que raio de filme estou eu a fazer aqui da minha vida? É tal história da ressonância, não é? Quando algo ressoa comigo é porque isso, de alguma forma... Se Por isso ressoa é que às vezes há grandes coisas. qualquer acontecem, significado atribuído mas não me é diz nosso. nada. Também é do coletivo, mas a mim não me diz nada. Há coisas, manifestações, catástrofes ou qualquer coisa. O que acontece é que, à medida que fizemos fizermos este trabalho, estamos menos somos menos críticos, somos menos já ágeis a dar memória que eu tenho já deve significado, ser fraquinha. porque a mente começa a não ter tanto interesse nessa projeção. Começa a ficar mais fraco o motor da projeção. E, portanto, é capaz de haver uma manifestação e umas pessoas ficarem e nós ficarmos... É isso que eu já não quero. É a história do ego, não é? Que começa a dizer, bolas, mas aquilo é tão horrível e eu não sinto nada. É o egozinho aqui. Não, aquilo é horrível. Ok. Minha mente está a querer puxar o quê? Ainda vê horrível? Se vê horrível, mais um passo. Se aquilo for neutro, o que é que sobra? Tudo o resto é meu. É meu, isto é da mente. Cuidado. Cuidado, não é nosso. Não é quem somos. É preciso ver que é um programa que está a servir esse tipo de consciência.
Nós somos a consciência muito maior do que isso, ok? Portanto, e aí não custa dizer, olha o filme que a mente faz, tão lindo. E aquilo que eu vejo no Holocausto é aquilo que eu vejo quando o meu corpo entra em holocausto. Já vimos quanto ataque a mente não faz ao corpo? Pelos pensamentos, pelas emoções. A gente diz que fizeram mal às crianças, aos velhos, às mulheres, a não sei o quê. E quantas vezes, quantos pensamentos não dilaceraram o nosso corpo? De ataque a nós próprios. De desrespeito. De ódio. De raiva. De não lhe dar atenção. De reprimir coisas. De sacrificá-lo de toda a maneira possível. Isso é o holocausto que nós fazemos a nós próprios. Ou não? E estamos tão preocupados com o holocausto lá fora. É o mesmo filme. Então, o grande ponto de viragem, quando estamos prontos para fazer este tipo de viragem, é se aquilo for neutro, o que é que sobra? Sobra-me este filme todo. Ok, e este filme está só ali? Não. Se a mente tem um filme para pôr ali, também o põe aqui, também o põe ali, também o põe ali. Não o põe só num sítio. E um dos sítios preferenciais? Mas, Isabel, se nós estamos a presenciar uma situação que é o espelho daquilo que se está a passar dentro de nós, não é? Quantas vezes? Portanto, se nós estamos a presenciar uma coisa, é porque se está a passar à nossa frente, é porque é uma informação para nós, não é? Claro, é Portanto, para nos ajudar a A tomar primeira coisa consciência é do tomar filme. consciência em que parte da minha vida é que eu estou a viver aquilo também. Exatamente. Também não. Está a viver aquilo. Porque parece que os outros estão a viver aquilo. Mas Pois não é também, pois é tudo a mesma coisa. se Exatamente. disser também, já está em separação. Pois é, Pois é. O outro é o cabide. claro. Claro que sim. E do ponto de vista de quem está a curar a sua mente, é só isso que interessa. Agora, nós, em termos do ego, dizemos, não, mas essa pessoa existe e está com esse problema. Não sei. É como o quadro. Eu não sei se o quadro tem aquelas cores, mas eu vejo-os. Ok? Isso é que é anular mais e mais profundamente a dualidade. Por isso E o que é que... E é isso que não é... sabe nada. Então, está. Mas ok, no momento em que nós libertamos o outro da ideia que achamos que ele também tem um problema e tratamos do nosso, ele de repente deixa de ter um problema. Então, se fosse tão real, ele pode deixar. Quantas vezes não acontece? Ele deixa de ter os mesmos problemas, ou as mesmas atitudes, ou as mesmas não sei o quê. Parece que é outra pessoa. Então, onde é que está a realidade daquilo que era nele? Se quando eu mudo, de repente eu olho e vejo que aquela pessoa já não me diz a mesma coisa, já não ouço as mesmas coisas. Será que ela mudou? Será que havia alguma coisa inerente nela? Ou será que é só o meu filme deixou de julgar? Certo? Agora, isto vai às profundezas da dualidade, não é? A gente começa a dizer, então é isto, isto, e às tantas... Para chegar a esse ponto, temos que absolutamente considerar não existe nada fora de mim. No momento em que eu digo, mas a Rita também tem este problema, Já está. ok? Claro, podemos dizê-lo. E ainda assim podemos dizer, mas eu vou tratar de mim e tal, e não sei o quê. Mas se quisermos ir mais fundo, a Rita tem este problema. Se a Rita for um campo neutro, o que é que sobra? Porque a projeção que faz é atira para o objeto aquilo, o seu filme e depois faz-nos ver o objeto inerente, com a inerência dessas características. Foi projetado e depois nós... É isso que define a projeção. É projetado e é esquecido. O movimento de projeção. Isto é, eu projeto e não reconheço que é meu. Porque é automático, é inconsciente, é esse o fenómeno da projeção mesmo. É assim até em psicologia. Está ali uma senhora psicóloga, não é? Portanto, a pessoa perde não, a gente nunca chega a ter consciência de que está a projetar. Porque é um mecanismo inconsciente. Isto é, manda o filme, depois, se pudermos representar isto de uma forma grotesca, fecha a consciência desse movimento e a pessoa olha e vê
o produto da projeção como vindo de fora para dentro. Isto é que é a projeção. E, portanto, eu ia jurar que quem tem o problema é a Rita. E eu, coitada, vou ajudá-la porque eu sou uma pessoa solidária, porque as pessoas não podem fazer isto, porque não sei quantos, eu vou ajudar a Rita, eu vou ajudar a Rita, eu vou ajudar a Rita. E é um carnaval. É claro que posso ajudar a Rita, mas continuo com o problema por resolver. E amanhã, se não é a Rita, é a Dália, vai-me dar a mesma coisa. Ou de outra maneira. Porque eu ainda acho que o problema é da Rita. Isto é em termos da cura da nossa própria mente. Se nós formos terapeutas, somos amigos, não vamos deixar de ajudar. Mas, quando estamos depois no nosso secreto interior, dizemos, ora, vamos lá ver como é que é cá dentro. Ok? Isto é um trabalho no nosso altar interior, não é? O que não impede, de maneira alguma, que tomemos as medidas que o mundo físico permite, se quisermos e se pudermos. Não é? Não altera nada disso. O que altera muito é, na próxima vez, como ele diz, muitos daqueles que, quando tu és curado, ele diz, muitos milhares que já viveram, muitos que vivem e que muitos que ainda irão nascer, serão curados por esse momento. É o momento. Naquele Eu agora. E isto significa que não terás necessidade de ter mais não sei quantas pessoas a trazerem-te a mesma coisa. E libertas essas pessoas todas do papel que tu lhes atribuíste. Porque precisaste que eles viessem a ti para te lembrar daquilo que precisavas de curar. Ok? E portanto, por muito que façamos no mundo físico, no mundo do ego, ajudo, sou solidária, dou não sei o quê, tudo bem, isso não tem problema nenhum. Agora, a questão é, queremos ficar só por esse nível? Ou queremos aproveitar a oportunidade e dizer, ok, agora cá dentro de mim, como é que eu vou trabalhar isto? E é nesse nível que estamos aqui a falar agora. Não intervém nada com a outra parte, que nós possamos... Isto é um espelho meu, ela tem, eu tenho. Tudo bem, nesse nível é sempre bom tratar de nós. Agora, temos que acabar com a ideia de que o outro tem, ou de que o outro não tem, de que o outro tem este problema, de que o outro é assim, de que o outro é assim. O outro é aquilo que a gente tiver. E a pergunta-chave é sempre, se isto for neutro, o que é que sobra? Epá, é este filme todo aqui. Mas no momento em que a projeção é posta em causa e abrimos a cortina que foi fechada, aquela porcaria cai toda. Porque o que mantém a projeção viva é terem fechado as portas do reconhecimento. No momento em que nós abrimos as portas e dizer, se aquilo for neutro, isto é meu, e fico com o bebê a mente fica com o bebê na mão. Não tem mais onde o pôr. Para dar realidade, para dar sentido de existência. Então, a mente, quando não tem um suporte, pá, não tem como sustentar. Fez sentido? E quanto mais nós olhamos para uma coisa e percebemos, mas isto é meu no sentido da mente, não é? Isto é meu. É claro que há coisas que podem não fazer diferença nenhuma, a gente deixar-se estar lá, acreditando que o livro é como é que nós vemos, e a porta, e não sei o que outros, mas há coisas que dá muito jeito, nós podemos dizer, que mexem emocionalmente connosco, que reafirmam coisas que nós não queremos. Ótimo. No momento em que eu digo, isto é só um filme da mente, não está lá ninguém, não está lá nada, porque o suporte é neutro. E é a constatação de que o suporte é neutro que faz cair a ficha. Assim como, vejam bem, isto é muito fácil de perceber se vocês ficarem com estes parâmetros. A projeção agarra-se ao objeto e torna-se parte dele. Ok? E depois olha para nós e diz, eu sou isto. Ok? E é isto que dá força à projeção. Para desmanchar a projeção, o que é que nós temos que fazer? Em vez de estar aqui envolvido, diz, não estás nada envolvida, isto é assim. Isto é neutro,
e este filme está aqui. O separar o cenário do filme e com a constatação de que é neutro faz cair a projeção. Porque a projeção, para existir, tem que se colar e tem que se fazer parte do. Se nós separamos, a projeção desapareceu. É tal questão também, pronto, que também aprendi de nós, em vez de estarmos no palco, não é? No teatro, não é? Pomos na plateia a ver as coisas distanciado, não é? Sim, mas lembrando sempre que aquele palco é neutro e que só estamos mesmo distanciados, só estamos a olhar para nós. Mas quando não conseguimos fazer, já de si, não indo assim tão longe, não é? Ah, ok, Pronto. sim. Não... Isto tem sempre fases. Tem sempre fases, está bem. Nas situações da nossa vida, não é? Quando Sim. nós conseguimos fazer Exato. esta distância, Ajuda, não e é? já é um bom passo. Claro. Já vemos de outra forma, não é? Sim. Já não estamos ali envolvidos, já estamos cá mais longe, não é? Já, a Exatamente. percepção já é diferente, não é? Portanto, quanto mais nós conseguimos desmanchar a projeção, ter controle, isto é saber, olha a projeção aqui. Quanto mais desmanchamos a projeção, mais depressa o motor acaba. Porque o motor... Mas fica o neutro. Claro. Porque a projeção é que dá força ao motor. Quanto mais ela fica com... A mente fica com a projeção na mão, mais vai perder. Mas temos que ter a constatação da neutralidade do objeto. E eu digo o objeto pode ser um cenário, pode ser um filme, pode ser uma ideia, pode ser uma história antiga, não interessa. É um cenário, não é? Agora, se aquilo for tudo neutro, o que é que sobra? Faço esta O pergunta. neutro é difícil, ainda é difícil de lá chegar, mas distanciar, por exemplo, às vezes quando o meu filho está com aquelas raivas assim, meu filho é o meu filho, isto é a raiva dele, mas não é ele, não faz parte do meu filho. Mas é que não é a raiva dele. É minha, eu sei que é a minha, mas pronto, para eu não me Não é a irritar, sua. eu Nem a vejo. dele, nem a sua. Então é de quem? É da mente. Tá bem, é da Está mente. a exercitar o mecanismo da raiva. Ele é neutro, você tem que o ver como neutro. Sim, mas eu, pronto, este exercício que eu faço Está bem. não é o meu filho, é raiva. Vejo. Sim, é uma maneira mais Pronto, neutral. separar, de não é? pensar Separar a nisso. raiva, separar do meu filho e separar a raiva dele, não é? É algo que está com ele, mas não é dele, pronto. Portanto, É, no fundo, separa a raiva do filho. exatamente, sim. Porque a raiva não é dele. Pois. Acabou de dizer Sim, isso. sim, é verdade, sim. Pronto, São às vezes, palavras diferentes. às vezes consigo fazer, não é? Outras vezes não. Todos nós, quer dizer, todos nós. E sobretudo quando as coisas, quando a projeção mexe em coisas que são muito. Mexe emocionalmente muito connosco, é muito mais difícil. Ver a neutralidade numa coisa que a gente está a ver que está na cara que é mesmo aquilo ali. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquilo ali. Oh, Isabel, mas Custa é mais, mas é- pronto, vamos treinando. uma vez eu vinha de mala disto, cheguei a casa e ele, pronto, começou assim, depois foi para o quarto, andou com a porta com toda a força e eu vinha tão bem que aquilo não ressoou nada em mim, fiquei, estava na sala, acho que estava a ver televisão, assim, fiquei para a vida serena, passado um bocadinho bem ele, o que eu mais detesto é que tu me ignores. E eu olhava e eu, o que é isto? Para mim aquilo não tinha passado nada, porque eu estava tão zen, que naquele momento aquilo não causou impacto nenhum. E eu detesto que ela não me comporta como é óbvio, mas naquele momento nada. E ele ficou cheio de raiva porque eu não tinha Era uma alimentado. chamada, ele queria chamar a atenção. Não recebeu a atenção, o ego. Então, nem a porta a bater, chama por ti. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Agora, esta primeira frase é: não existe nada fora de ti. E isto é literal. Ou aceitamos isto, ou não aceitamos. Mas pronto, mas se aceitamos, não podemos achar que isto só se aplica a umas coisas e não se aplica a outras. Não é? Isto é como ele diz: ou estás grávida ou não estás grávida. Não podes estar um bocadinho grávida. Não é? Uns dias estás grávida, outros dias não estás. Ora bem, então vamos continuar a ler. Quem vai ler a seguir? Posso? Nisso, a mente é claramente delusória. Ela não pode atacar, mas insiste em que pode e usa o que faz para ferir o corpo e provar que pode.
A mente não pode atacar, mas pode enganar a si mesma. E isso é tudo o que faz quando acredita que atacou o corpo. Ela pode projetar a própria culpa, mas não a perderá através da projeção. E embora esteja claro que pode interpretar equivocadamente a função do corpo, não pode mudar a função que o Espírito Santo estabelece para ele. O corpo não foi feito pelo amor. No entanto, o amor não o condena e é capaz de usá-lo amorosamente, respeitando o que o Filho de Deus fez e usando para salvá-lo das ilusões. O corpo é neutro e serve o amor ou serve o medo. Certo? E portanto, se quiseres fazer um corpinho para viver essa fantasia, vamos usar o corpinho para tu saíres dali, amorosamente. Porque o corpo em si não tem significado. Portanto, não pode ser nem contra nem a favor. É um instrumento e é útil, conforme a informação que ele recebe, ele responde. Da mesma maneira. Não é? Portanto, fez sentido ou precisamos de explicar? Não, isto fez muito. Alguém ficou baralhado com alguma coisa? Portanto, ela não pode atacar e usa o corpo para ter a ilusão de que ataca. Lá está, é aquele suporte. Se ela não tiver um suporte, não cria experiência, não se dá a realidade. Se eu tiveres raiva de alguém, não é o corpo que tem raiva. A raiva expressa-se através do corpo, porque a mente usa isso. Se eu não tiver um corpo para expressar a raiva, o que é que a mente faz? Ok? Portanto, ela usa um corpo para expressar a raiva. Convencido-se que pode atacar, porque mandou o corpo atacar, mas quem atacou não foi o corpo. Foi a mente que informou o corpo nesse sentido. Ok? Ela pode projetar a própria culpa, mas não a perderá através da projeção. Quer dizer, ela projeta e depois fecha a consciência. Diz, isto não é meu, o outro é que é mau. Ok? Eu estou na boa. Eu sou coisa. Eu não. Okay? Mas é uma ilusão. Porque põe a culpa lá fora, mas depois ela volta a ter com ele, não é? Porque a mente acaba por enganar-se a si própria. Embora esteja claro que pode interpretar equivocadamente a função do corpo, não pode mudar a função do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo para o corpo? Ele diz aí muitas vezes. O corpo é um instrumento de comunicação. E comunica medo ou comunica amor. O corpo foi feito para ser um instrumento de comunicação. E é útil enquanto é usado como instrumento de comunicação. De algo que o informa. Não é o corpo que comunica. É um instrumento de comunicação. Assim como é o garfo e a faca são instrumentos para comer, mas não são a comida. Certo? E também é bom olharmos para o nosso corpo desta maneira. Para começarmos a ter uma relação de carinho com o corpo. Que não é nem bom, nem mau, nem bonito, nem feio. Okay? Nem saudável, nem doente. E então, se temos uma dor, okay, se o corpo é neutro, o que é que sobra? Se o corpo não tem mal em si mesmo, não tem a capacidade de doer ou de adoecer em si mesmo, por si, não tem querer próprio, então o que é que sobra? É uma dor da alma, uma dor da mente. Ok? E às vezes também é relativamente possível ou fácil, depende dos casos. Se eu tenho uma dor, o que é que eu sinto pelo facto de ter essa dor? Às vezes a gente não sabe fazer as perguntas. O que é que eu sinto? Dói-me aqui. Ai, que chatice. Ok? É isso que a mente está. A dor serve a alimentar a reação que a gente tem. A resposta à dor é aquilo que está por trás do propósito da dor. Quando eu me sinto uma dor, se eu for lá escutar bem, o que é que eu sinto? Como é que eu aceito isso? Como é que eu interajo com essa sensação? E há aí um padrão
sofrimento, está pouco de dor, não é? Que é bom um bocado de... Sinto-me assim, eu sinto-me chateada, eu sinto-me não sei o quê, porque agora está-me dói nisto. Quer dizer, é auscultar um bocadinho aquilo que está por detrás. O que está por detrás foi aquilo que criou a sensação, para se sentir mais disso. Ok? E então é olhar para o filme e ver, ok. E há pessoas que fazem disso usam e abusam. E enquanto nós vemos os outros fazerem, como não existe nada fora de nós, há pessoas que fazem isso, usam e abusam. Não, é Isabel. Pronto. Eu nunca mais me esqueço uma vez, uma pessoa dizia assim, para dizer outra, eu queixo-me, não, como é que era? Porque essa pessoa queixa-se muito com dores, está sempre com dores. Depois estava a dizer para o outro, tu nunca te queixas. Sim, eu também tenho dores, mas não me queixo. Mas eu faço questão de me queixar. Resposta literal, eu faço questão de me queixar. Porque há pessoas que se sentem... para dentro, outro queixa-se para fora. Pronto, Mas a queixa está sempre lá. Desde que sintam a dor. Sim, mas querem que os outros tenham pena deles também, Mas não não querem é? nada, querida. Mas aquelas pessoas estão sempre a queixar-se com dores. Sempre, não é? Então pergunta a si própria. Que filme Se é esse? isto é neutro, Que filme o é que esse? sobra? Também tens dois cedos. Também tem, é verdade. Quando a gente se concentra no outro, não trata de nós. Não tem nada de mal. É mais um tempo que andamos a patinar. Pois a questão é a forma, na verdade, é que eu posso senti-las e não expressá-las para os outros, não é? Ok, são minhas, olha, paciência, aguenta-te, não é? E há outras pessoas que fazem questão que os outros também saibam, não é? Mas os outros não existem. Como tal, há uma parte de Não, si que bem, faz mas eu estou a questão dizer, eu também tenho dores, não é? Eu também sinto dores, não é? Mas não ando a queixar, não é? Faz o que as Porque é que não pessoas se há de queixar? porque são minhas, ninguém tem nada que experienciar as minhas dores. Porque coisa andar a dizer para queixar-me que tenho dores. Não vale a pena, não é? Mas Estou a chatear os outros por causa das minhas dores. você retém para si, Sim. acha. Mas todo o mecanismo de pensamento dualista tem opostos. E os dois trabalham dentro de nós. Um fica nos bastidores e o outro fica na parte... Mas um mostra-se, outro não. E O outro mostra-se na voz do outro. outro mostra-se, outro não. Mas A só forma é que é consegue diferente, curar. o resto é tudo igual, não é? Exato. Pois. Uns engolem e olham para fora e veem os outros blá blá blá. Os outros blá 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 e olham para os outros e veem os caladinhos. Nós estamos sempre a falar connosco. Temos muita diversidade de conversas e de diálogos connosco. Monólogos. Nós estamos sempre em monólogo. Mas adoramos ter a ideia de que estamos a dialogar com o outro. Só estamos a falar connosco. Ok? Na verdade, a gente só ouve aquilo que entende na nossa cabeça. Portanto, Não sei, o familiar. som parece vir de um outro objeto, mas na verdade o diálogo e o entendimento, a resposta e a reação é tudo de nós para nós. Embora se projete depois no outro. Na verdade é isto. Então, pronto, está bem, eu sei que é sempre em nós, mas Está a Mas dizer. essa não é. Mas, está bem, eu sei que é sempre em nós. Todas menos esta. Mas é bom assim, é para dar um lutar. Agora já perdi o raciocínio. Esqueça, agora. Mas já de voltar. Ok, então vá, vamos continuar. Quem é que vai ler a seguir? Posso ler? É o 5, não é? Sim. Não gostarias de ter os instrumentos para a separação reinterpretados em meios para a salvação e usados com os propósitos do amor? Não receberias com boas-vindas e não darias o teu apoio para fazer das fantasias de vingança uma libertação em relação a elas? A tua percepção do corpo pode ser claramente doente, mas não projetes isso sobre o corpo, pois o teu desejo de se tornar destrutivo, o que não podes destruir, não pode ter qualquer efeito real. O que Deus criou é apenas o que Ele quer que seja, sendo a sua vontade. Não podes fazer com que a sua vontade seja destrutiva. Podes fabricar fantasias nas quais a tua vontade entra em conflito com a mas isso é tudo. Ok, agora ele vai continuar a explicar isto, por isso vale a pena continuarmos a ler. Quem vai ler a seguir? É insano usar o corpo como o bode expiatório da culpa, Tinha que calhar aí. dirigindo os seus ataques e acusando porque desejaste que ele fizesse. É impossível ensinar fantasias,
pois ainda são as fantasias que tu queres e elas nada têm a ver com o que o corpo faz. Ele não sonha com elas e elas apenas fazem dele um débito, quando poderia ser um crédito. Pois as fantasias fizeram do teu corpo teu inimigo, fraco, vulnerável, traiçoeiro, merecedor do ódio que investes nele. Como isso te serviu? Tu te identificaste com essa coisa que odeias, o instrumento da vingança e a fonte que percebes para a tua culpa. Isso tu fizeste com uma coisa que não tem significado, proclamando-a a morada do Filho de Deus e voltando-a contra ele. Está claro? Seguir? Esse é o anfitrião de Deus que tu fizeste. E nem Deus e nem o seu Santíssimo Filho podem entrar numa habitação que abriga o ódio e onde semeaste as sementes da vingança, da violência e da morte. Essa coisa que fizeste para servir à tua culpa interpõe-se entre tu e outras mentes. As mentes estão unidas, mas não te identificas com elas. Tu te vês trancado numa cela separada, retirada e inacessível, incapaz de alcançar o exterior, assim como de ser alcançado. Odeias essa prisão que fizeste e queres destruí-la, mas não queres escapar, deixando-a ilesa sem a tua culpa sobre ela. Estamos a falar sempre do corpo, não é? Sim. A seguir. No entanto, é só assim que podes escapar. O lar da vingança não é o teu. O lugar que separaste para abrigar o teu ódio não é uma prisão, mas uma ilusão de ti mesmo. O corpo é um limite imposto à comunicação universal, que é uma propriedade eterna da mente. Mas a comunicação é interna. A mente alcança a si mesma. Ela não é feita de partes diferentes que alcançam uma das outras. Ela não sai para o lado de fora. Dentro de si mesma não tem limites e nada há fora dela. Ela abrange todas as coisas. Abrange inteiramente a ti, tu dentro dela e ela dentro de ti. Não há nenhuma outra coisa em lugar nenhum ou tempo algum. Vamos continuar. Agora sou eu, não é? O corpo está fora de ti e apenas parece cercar-te, fechando-te pelos outros e mantendo-te à parte deles e eles à parte de ti. Ele não existe. Não existe nenhuma barreira entre Deus e o seu Filho e nem pode o Filho estar separado de si mesmo, exceto em ilusões. Essa não é a sua realidade, embora eu acredite que seja. No entanto, só poderia ser assim no caso de Deus estar errado. Deus teria tido que criar de forma diferente e teria que ter separado a si mesmo de seu filho para fazer com que isso fosse possível. Ele teria tido que criar coisas diferentes e estabelecer ordens da realidade diferentes, somente algumas das quais seriam o amor. Entretanto, o amor tem que ser para sempre igual a si mesmo, imutável, para sempre e para sempre sem alternativa. E assim é. Não podes colocar uma barreira em torno de ti, porque Deus não colocou nenhuma entre ele e tu. Seguir? Podes estender a tua mão e alcançar o céu. Tu, cuja mão está unida à mão do teu irmão, começaste a alcançar o que está além do corpo, mas não fora de ti, para alcançar a vossa identidade que é compartilhada. Poderias estar fora de ti, onde Deus não está, seria Ele um corpo e teria Ele criado a ti como Ele e não Como ele não é. como Ele não é e onde Ele não pode estar. Estás cercado apenas por Ele. Que limites podem existir em ti, a quem Ele te abrange, a quem Ele abrange? Estamos a perceber as ideias? Ups, eu pensava que sim. Já não. Só que mais um. Então, onde é que estão perdidos? Onde Deus não está, seria Ele um corpo e teria Ele criado a ti como Ele não é. Desculpe, está em qual? Eu disse. No 10. Sim. Onde Deus não está,
Exato. Podes estender a tua mão e alcançar o céu. Tu, cuja mão está unida à mão do teu irmão, começaste a alcançar o que está além do corpo, mas não fora de ti, para alcançar a vossa identidade que é compartilhada. Isto percebeu? Sim. Hã? Sim. Somos todos um. Ok? Sim. Está além do corpo, Sim. porque o corpo não existe. É um conjunto de energia. É uma amálgama de O corpo energia não que fora faz de parte. ti, Não, porque fora tu de és ti. consciência. Sim, exato. E o corpo não existe, Ah, porque nada existe fora de ti. Exatamente. Ok? Agora, poderia isso estar fora de ti? Onde Deus não está, Deus não Deus está. está cá dentro. Deus não está no corpo. Deus está em tudo o que Bem, existe. sim. Ok? Não está fora de ti. Para tu seres um corpo, Deus estaria fora de ti. Porque Deus não está num corpo. Sim. Se tu fosses um corpo, Deus, tu e Deus seriam de naturezas diferentes e teriam separação entre um e outro. Não é? Ele diz, poderia isso estar fora, vamos lá atrás. Tu, cuja mão está unida à mão do teu irmão, começaste a alcançar o que está além do corpo, que é a tua identidade, não é? A consciência de quem és. Mas não fora de ti. Quer dizer, tu não estás no corpo. Se fores um corpo, pensas que estás a alcançar algo fora do corpo. Sim. Porque achas que és um corpo, mas na verdade não estás. Está fora do corpo, mas não está fora de ti. Porque tu és tudo. É tudo. Pois. Não é? Poderia isso, portanto, para alcançar a vossa identidade que é compartilhada, tu e o teu irmão. Isto é aquela Fora do questão corpo. de que o corpo é projeção nossa também. Sim, claro. Também não existe. Não existe no sentido No concreto e sentido, real. exatamente. Existe É, aqui na ilusão. pois, é uma projeção. É uma projeção. Agora, Da poderia mesma isso... maneira, eu também não sei se este corpo que eu vejo é isto. Não. O que é, Absolutamente. não é? Continua a Exatamente. ser Se o corpo for neutro, o que é que sobra? nada. Porque continua a ser uma. Isto é, Um instrumento. Quando nos quer dizer, avaliamos em função do corpo, o meu gosto do corpo é não gosto pequeno, disto. é uma projeção minha. O meu corpo é gordo, é uma projeção minha. Porque eu não sei se ele é, se não é. Não. Por isso é que aquelas Não é? moças que não comem, O corpo e emagrecem, o gordo, emagrecem. isso é, sim, olham vêm para o espelho, gordas, gordíssimas, vêm gordas. gordíssimas, É gordíssimas. um filme da mente. O que nós vemos Isso sobre aí o não nosso é corpo trabalho. é também um filme nosso. O corpo é neutro. Outra vez faço um filme mais bonito. Podemos Nem fazer sei o em que eu qualquer... estava a pensar se não podia materializar e desmaterializar. Se tivesse esse arbítrio, Olha, só temos que curar. bora lá. Temos é que pôr a mente bem alinhadinha. Agora, poderia isso estar fora de ti, a identidade compartilhada, que é de onde vimos, onde Deus não está, porque Deus não pode estar fora de ti, nem pode estar no corpo. Seria Ele um corpo e teria Ele criado a ti como Ele? Não é? Já não é um Ok? Pode ser. E onde Ele não pode estar? Quer dizer, Ele não se pode confinar a um corpo, não é? Estás cercado apenas por Ele. Que limites podem existir em ti a quem Ele abrange? Pois é. Porque é a tal identificação com o corpo, não é? A gente acha que somos o corpo. O corpo é um instrumento que faz parte do todo, embora seja uma ilusão. Porque não tem vida própria. E é apenas é como um garfo ou uma faca, quer dizer, está ali enquanto é útil, mas não tem função senão para a utilidade que foi criado. Uma vez que a experiência deixa de ser útil porque transcendemos, para que é que serve o corpo? É um instrumento que só foi útil enquanto dissolve sem nada. A energia e a informação que é. Lembremos que o real no curso em milagres significa uma coisa que é imutável, eterna e ilimitável. E, portanto, tudo o que é transitório é irreal. É preciso lembrar estes conceitos. Certo? Agora, quem vai ler? Vamos ler este parágrafo que é interessante, o número 11. Quem quer ler? Todos já experimentaram o que poderia ser descrito como uma sensação de estar sendo transportado além de si mesmo. Quem é que falou aqui das viagens fora do corpo? Esse sentimento de libertação, em muitos, excede o sonho de liberdade, algumas vezes esperado nos relacionamentos especiais. É uma sensação de ter, de facto, escapado das limitações. É isto que estava a falar? Se considerares o que esse transporte realmente envolve,
reconhecerás que é uma súbita ausência de consciência do corpo e uma união de ti mesmo com alguma outra coisa na qual a tua mente cresce para abrangê-la. Ela vem a ser a parte de ti à medida em que tu unes a ela. E ambos vêm a ser íntegros, já que nenhum dos dois é percebido como separado. O que realmente acontece é que renunciaste à ilusão de uma consciência limitada e perdeste o teu medo da união. O amor que instantaneamente o substitui se estende àquilo que te libertou e une-se a ele. E enquanto isso dura, não estás incerto da tua identidade e não queres limitá-la. Escapaste do medo para a paz, sem fazer perguntas à realidade, mas meramente aceitando-a. Aceitaste isso ao invés do corpo e te deixaste ser uno com alguma coisa além dele, simplesmente por não permitires que a tua mente seja limitada por ele. Está aqui a resposta. Das viagens. As viagens das praias. Ainda podemos ler outra. Quem quer? Sim? Ok. Isso pode ocorrer independentemente da distância física que parece existir entre tu e aquilo a que te unes, das suas respectivas posições no espaço e das suas diferenças em tamanho e aparente qualidade. O tempo não é relevante. Isso pode ocorrer com algo pesado, Passado. com algo passado, presente ou antecipado. Essa alguma coisa pode ser qualquer coisa e em qualquer lugar. Um som, uma vista, um pensamento, uma memória e até mesmo uma ideia geral sem referência específica. Entretanto, em cada caso, tu te unes a ela sem reservas porque a amas e queres estar com ela. E assim corres ao seu encontro, deixando que os teus limites se dissolvam, suspendendo todas as leis a que o teu corpo obedece e gentilmente deixando-as de lado. Ah, bem explicativo. Muito explicativo. Isso pode-se aplicar, eu estava lá na escada, aquilo estava tudo molhado, então estavam aqui os degraus atrás de mim e eu escorrego. Tinha assim a vassoura e eu escorrego. E eu não lembro absolutamente nada, só sei que depois fiquei assim, o meu filho ficou branco, estava, quer dizer, eu escorreguei, fez-se uma branca, naquela branca eu não senti medo, não senti medo. E o meu filho viu e disse, foi como se qualquer coisa, mas eu nem fiz cara de medo nem nada, foi como se eu saísse dali e voltasse, foi qualquer coisa assim, não sei se estas coisas, porque física, em termos físicos e em termos da física era impossível eu não cair. Mas isso é no mundo das leis do mundo Do físico. mundo. Por isso é que eu estava a dizer Não é aqui, no contrariando as leis a que obedece o corpo, que é o mundo físico. Quantas Aquilo coisas não existem contrariou. assim? O meu filho disse, em termos da física, É impossível. é impossível, tu tinhas mesmo que ir e batias com as costas ali, pronto. Era uma coisa mesmo. E eu fiquei em pé e fiquei como se nada fosse comigo. Lembro-me só um bocadinho de escorregar e depois de estar assim completamente direito. As realidades são o que são. Quem quer ler mais um bocadinho? Estas coisas. Às vezes há coisas muito estranhas que a gente não sabe explicar, é verdade. Ainda bem, porque senão estragávamos. Começávamos com as explicações, já o ego começava já a estragar. Quem quer ler o outro a seguir? Posso ler? Não existe absolutamente nenhuma violência nesta libertação. O corpo não é atacado, mas simplesmente percebido de maneira adequada. Ele não te limita meramente porque não queres que ele o faça. Não és realmente elevado além dele. Ele não pode conter-te. Vais aonde queres estar, ganhando e não perdendo o senso do ser. Nestes instantes de libertação das restrições físicas, experimentas muito do que acontece no instante santo. A suspensão das barreiras do tempo e do espaço. A experiência repentina da paz e da alegria. E, acima de tudo, a falta de consciência do corpo e do questionamento acerca da possibilidade ou impossibilidade de tudo isso. Então, direitinho. Já agora acabamos o capítulo. É impossível porque tu queres a repentina expansão da consciência que tem lugar com o teu desejo, por isso é o apelo irresistível que o instante santo contém. Ele chama-te para ser quem és, em seu abraço seguro. Lá, as leis dos limites são suspensas para ti,
para te dar as boas-vindas na abertura da mente e na liberdade. Vem a esse lugar de refúgio, onde podes ser quem és em paz. Não através da destruição, nem através do rompimento, mas meramente através de uma serena fusão. Pois lá a paz irá unir-se a ti, meramente porque estás disposto a abrir mão dos limites que impuseste ao amor e unir-te a ele do lugar onde ele está e aonde ele te conduziu, em resposta ao gentil chamado que ele te fez para estares em paz. Bonito. A gente chega ao ponto. E a outra, isto é tudo lindo. Eu não preciso fazer nada. Vale a pena. Eu não sei se isto traduz, enfim, como ela dizia, temos que dar os nossos testemunhos. Eu acho que senti exatamente isto, em que não há limites de corpo, não há limites de não sei o quê. Na altura em que nasceu, por exemplo, a minha primeira filha, num parto normal, sem epidurais, não havia nada dessas coisas. Umas horas antes a enfermeira tinha dito, que sorte, daqui a 4 horas está despachadinho. Eu olhei para ela e disse, a mulher é louca. Seja que ainda vou aguentar 4 horas. Mas realmente, no momento em que, da expulsão e no momento em que eu percebi que ela nasceu, e eu naquela altura nem sabia se era rapaz, se era rapariga, mas é realmente um momento, porque logo a seguir é aquela preocupação, tem os dedos todos, tem os pés todos, tem os olhos direitos, não é? Porque depois logo a seguir o corpo impõe-se, não é? Não é ali um momento. E quando acordamos de manhã também. Às vezes. Sim. Nem sempre. Aqueles primeiros segundos antes de percebermos que acordámos. Exato. Estamos noutra onda. Depois começa, estou aqui, vou fazer isto, ter aquilo, acordei. Às vezes não, às vezes eu acordo. Parece que passei a noite toda. A luta com o corpo. Exatamente, um cansaço de dor. Mas pronto, isto são experiências que vamos fazendo e vamos vivendo. E cada dia é um dia. E uma das coisas que fizemos que nos prejudica muito é a crítica. Devia e não devia. Podia e não podia. A Está certo, nós está e aos errado. outros, não é? A Nós nós e aos outros. Mas muito connosco. Muito connosco. Podia fazer isto, não podia fazer aquilo. E isso dificulta muito, porque estamos sempre a encurralar-nos nos não, na crítica, na não aceitação. Engraçado que eu, quando no banco, digo isso à senhora. Mas hoje não vamos fazer. Deixa ver o que é que se passa neste dia. Ela diz, quando diz isso é sempre quando resulta melhor o dia. Porque ela diz, olha, temos que fazer isto. Não vamos fazer nada. Mas isto é tantos anos a ler e a ver, é alguma coisa a ficar, não é? E então eu já cheguei a essa conclusão. Já cheguei a essa conclusão, que não tenho que Isto entra eu pelos posso, bolsos. ou não posso. Posso fazer ou não. É isso. Eu decido agora ter que, não ponham cá teres que eu não quero. Não, eu quero que. Nós temos muita mania de controlar as coisas porque tem que ser assim, eu tenho que ter uma agenda, eu tenho que não sei o quê. Alguns de nós temos que ter, não é? Tem pessoas à Sim, espera claro. e é convém que eu venha ao escritório. Mas tirando aquilo Mas que é um ter que diferente. está bem, e é Mas sempre é tem, uma obriga-se a isso, não é? A pessoa obriga-se porque também se Claro. disponibiliza para Sim, isso. claro, não é? Exatamente. sou obrigada, claro. Mas, tirando isso, a pessoa pode deixar Fluir. até fluir. E, aliás, deve-se deixar fluir. Eu também, quando estou aqui, sei lá o que é que vai acontecer, o que é que vai dizer-se, o que é que não vai. É deixar fluir, o máximo que se pode. Não é? A gente pode estar nos sítios que tem que estar, mas ainda assim continuar a deixar fluir o que vier. Não é o facto de ter um horário ou de ter uma agenda que nos impede de deixar fluir. Quantas vezes a gente tem uma agenda e durante o dia acontecem essas coisas diferentes Tudo, e a gente deixa andar. completamente. Pronto, não é para aqui, é para ali. É tipo, quanto mais nos preocupamos, mais as coisas parecem que emperram e que não E acontecem. depois lá está, é a tal leitura que nós não sabemos muitas vezes fazer da vida, que é se a vida é inteligente, está sempre a dar-nos amorosamente uma dica, e a dica é a neutralidade, tudo o que é. Está sempre no sítio certo, no lugar certo, pela razão certa. Queres ver amor ou separação? Nós olhamos sempre para as coisas como uma dádiva da vida para nos dizer, olha, se calhar aqui podias fazer uma mudançazinha, ou queres manter a mesma posição, não é? Ou se isto aconteceu, ok, vamos ver o que é que vai acontecer, Tem um como é que queres propósito, lidar não é? com isto e tal, em vez de nos
não devia ter acontecido isto, não devia ter feito, eu devia estar não sei onde. Nós estamos sempre no sítio que temos que estar. Nunca devíamos estar onde nós estamos. E nunca. Nem nunca podíamos ter feito uma coisa que não fizemos. Isso, mas não há se. Podemos fazê-lo agora, mas na altura, se tivéssemos podido, teríamos feito. É a aceitação do que é, neutralizando. Porque a pessoa tem esta ideia de que se eu neutralizar, tudo me cai em cima, nada fica feito. E não é verdade. Se eu neutralizar, surgem possibilidades novas que eu não via se estivesse a repetir sempre a mesma coisa. E se não acontece nada de novo, é para não acontecer e para eu estar em paz. Deixar. Agora, não é apatia. É estar atento, estar consciente, estar presente, em aceitação de ficar à espera de ver. Para onde é que flui? É uma escolha e é um momento de presença e é um ato de presença e de poder. No fundo, não é é tal o deixar meditação. andar, não é o virar a cara. Não é? No fundo é tal meditação, é estar presente e não é? Deixar que É aconteça. diferente, as pessoas misturam um bocadinho a apatia, o deixar andar, com a entrega do ponto zero, do ponto do... Não é a mesma coisa, de maneira nenhuma. Ponto zero, nós estamos conscientes, disponíveis, abertos, não é? Vivos, acordados, nós estamos, não quer saber, ir lá, estamos assim, estamos em estado de aceitação, presença E disponíveis. disponíveis. Acima de tudo, Disponíveis, não é, não quer saber, pronto e tal. São coisas completamente diferentes. O ego não sabe o que é isto. E então, para o ego, eu estou a fazer e a controlar, ou estou um papo a mão e não quero saber. E como só conhecemos estes dois lados, achamos que o ponto zero, o ponto de presença, que é o lado do papo à sorda. Da culpa, depois vem a culpa. Está sempre a ser, não é? A culpa. Muito bem, então gostei muito deste bocadinho. Façam o favor de ser felizes.